O governo Lula segue afundando, e principalmente com as notícias agora com o escândalo do INSS, né? A repercussão da demissão do Carlos Lupe. A gente vê que o PDT agora acaba de sair da base do governo. Seja bem-vindo ao canal, que é o Léo Vieira, trazendo as principais informações sobre o Brasil e o mundo. A gente vê aqui, saiu na CNN, após saída de Lupe, bancada do PDT na Câmara deixa a base aliada do governo. Decisão foi unanimidade entre os parlamentares e ocorreu após o presidente licenciado da sigla, Carlos Lupe, pedir demissão do Ministério da Previdência. Então a gente vai ver que existe um problema muito grande, muito sério, diante de toda essa situação aqui, mas logo de cara tem um problema que é a saída realmente dessa base. O Lula, ele não tem base, ele foi implantado, é aquele órgão implantado ali que está sendo rejeitado pelo sistema. Em resumo, seria isso. Foi aquele jabuti colocado em cima da árvore. E aí, com a base diminuta que ele tem, tendo mais esse partido abandonando, deixa a coisa ainda pior. Então já é um problema sério o suficiente o PDT tá se afastando do Lula, se afastando aí dessa base. Agora, o que a gente imagina é que tá começando a surgir bastante coisa. A gente já comentou a respeito de uma carta demonstrando que o irmão do Lula foi a peça-chave em todo esse esquema, que ele solicitou que fosse flexibilizado. Tinha um sistema que o Bolsonaro tinha implementado durante seu governo que dava mais controle para o usuário, né, o pensionista, o aposentado, que ele tinha, se fosse ter algum desconto no contra-cheque dele, ele teria que autorizar, ou através de telefone, ou através do aplicativo. E o próprio Frei Chico, o irmão do Lula, de frente não tem nada, ele fez essa solicitação para o Lupe, para quê? Para que fosse revogado isso, para que tirasse esses artifícios e eles pudessem só enviar a lista lá dos nomes que teriam esse desconto na sua folha de pagamento. A gente percebe que então ele que abriu essa porta para todos esses arrombos, para todo esse esquema de corrupção aí. E aí, pô, se é o próprio irmão do Lula que tá envolvido, a digital de quem que a gente tá observando que tá em todo esse esquema? E aí a gente já percebe, poxa, o Lula saiu, começou a lançar essas cartinhas, essas informações, e agora o PDT saindo da base, o que torna a coisa ainda mais complicada para o governo. E se a gente for ver aqui também, bancada do PDT na Câmara avalia apoiar CPMI do INSS. Oposição decidiu adiar a apresentação do requerimento de criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para o dia 20 de maio. A bancada do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, pode apoiar requerimentos de criação de uma CPI e de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, para investigar esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões. Então a gente já percebe que o próprio PDT já está passando a apoiar, ou seja, ganhando mais força. Eles saem da base do governo e começam a apoiar a oposição. E a gente já observa nesse ponto aqui que vai ser muito importante. O governo, ele realmente está ferido de morte. O PT, ele está ferido de morte. Ele não está mais... ele vai perder completamente a relevância. E o PDT, já se aproveitando dessa situação, que provavelmente ele quer assumir esse protagonismo da esquerda, né? E o PT, como ele está desabando simplesmente assim, eles já estão se aproveitando dessa situação. E outro ponto seria tentar, através dessa CPI, levar mais informações, continuar com a investigação e demonstrando que o Lupe, ele simplesmente foi usado nessa situação. Não coloco a mão no fogo por ninguém nessa situação. Acredito que o cara tem o rabo preso, sim, mas ao que tudo indica, ele foi usado nessa situação toda, nesse esquema, por quem? Pelo chefe maior, né? O Pinguço corrupto, que tem todo o envolvimento, tem toda a cara de que realmente foi o PT que estava envolvido nesse tipo de esquema aí. Porque a gente já viu, a Gleisi Hoffmann ela foi eleita utilizando realmente desvios de pensões do INSS, de aposentadorias. Isso lá atrás, em escândalos passados lá do PT, no Lula 1, 2. Então, isso já vinha acontecendo. Então, tem toda a cara de PT nessa situação. E aí, provavelmente, eles estão querendo buscar isso aqui justamente para poder tentar limpar a barra do Lupe, mostrando quem é o verdadeiro culpado de toda essa situação. Quem que estava realmente por trás desse esquema. E a gente vê aqui, como era previsível, Ciro usa crise do INSS para disparar contra Lula. Ciro diz que Lula usou Lupe como fusível e defende PDT fora do governo. Pedetista se reuniu com a oposição no Ceará e sinalizou apoio a bolsonarista para o Senado. Então a gente tá vendo, é aquele tipo de aliança temporária, né, por conta dessa situação que o PDT, ele sempre foi aquele partido assim, cachorrinho do PT. Sempre que precisava, o PT chamava, ele vinha e tal, não tô precisando mais, já chutava para escanteio. Então eles estão percebendo isso aí e buscando ter um pouco mais de protagonismo. Então o que a gente vê, a gente já tinha falado, a gente já tinha comentado já aqui no canal, conversando com algumas pessoas, a gente estava observando que essa situação do INSS é uma bomba nuclear no colo do pinguço corrupto. Então tem o poder de implodir todo o governo.
E isso é realmente, já tá enfraquecido, já tá em frangalhos, a gente já vê que não tem mais apoio. E outra coisa, quem estava sustentando esse governo aí nos aparelhos? É o STF. E o Xandão já tá cada dia mais fraco. E não tá querendo ficar comprando essas brigas aí, porque eles imaginavam lá no passado que não, vamos dar um jeito de arrancar o Bolsonaro na força, coloca um pingus corrupto aí, e aí a gente fica controlando. Aí o cara, quando assumir, ele vai tomar conta da porra toda e pronto, a gente tá tranquilo aqui, ele vai tomar conta. Mas não foi isso que aconteceu. Tudo eles têm que recorrer ao STF. O STF que tá balizando, tá tomando conta, tá segurando, tá mantendo tudo isso. Então agora, com esse enfraquecimento, a gente vê aonde vai parar. Bom, essa foi a minha análise. Gostaria de deixar, que você deixasse a sua opinião a respeito desse assunto. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.